I Dream of Jeannie, ou Jeannie é um gênio. É uma série de televisão dos Estados Unidos, criada pelo escritor e roteirista Sidney Sheldon, estrelada por Barbara Eden como um gênio sensual, chamada Jeannie, que tem 2.000 anos de idade. E Larry Hagman, como um astronauta capitão Tony Nelson, mais tarde major, por quem ela se apaixona, chama de amo e eventualmente se casa. Produzido pela Screen Gems, o programa foi ao ar originalmente com 139 episódios ao longo de 5 temporadas, de setembro de 1965 a maio de 1970, na emissora NBC. Veja nesse vídeo a exibição no Brasil, a dublagem e o que aconteceu ao elenco principal. Exibição no Brasil. No Brasil, Jeannie é um gênio chegou muito cedo em 1966 pela TV Paulista, na época braço da Rede Globo em São Paulo. Depois, em 1968, a série foi adquirida pela Rede Excelsior, que tratou de providenciar a segunda temporada que já vinha em cores. Depois, a série foi para a Rede Record, onde também foram exibidas a terceira, quarta e quinta temporadas inéditas. Foi reprisada em várias emissoras, em canais de televisão aberta, por assinatura, e também em plataformas de streaming ou públicos. Esse constante reaparecimento ajudou a manter sua memória viva entre diferentes gerações. A dublagem. Mais do que uma curiosidade vintage. É um exemplo de como um programa simples, bem produzido, com elementos fantásticos, bom elenco e ótima dublagem pode atravessar gerações. A versão brasileira foi realizada pelo estúdio AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. Sua adaptação foi inserida no imaginário popular, graças a muito à versatilidade, ao talento e à dedicação dos profissionais de dublagem. A voz de Jeannie ficou a cargo de Líria Marçal, que emprestou delicadeza, humor e aquele charme exótico para a personagem, sendo lembrada até hoje como a voz da gênia. Pois não conseguiu ver nada ainda, amo. Oh, experimente este molho, amo. Acho que não, Jeannie. É melhor eu parar. Filé? O Major Anthony Tony Nelson teve mudança de voz entre temporadas. Na primeira foi dublado por Emerson Camargo. Obrigado. Tudo o que desejar. O que eu não quero é exageros. Oh, Nas temporadas seguintes por Flávio Galvão. você não quer ter uma? Porque eu conheço as despedidas de solteiro de Roger. E o que é mais importante, eu quero ir com você comprar seu vestido de noiva. Oh, amo. O Major Roger Healey também teve 2 vozes. Sérgio Galvão na primeira temporada. No programa, achei um restaurante chinês dirigido por um grego, onde há um prato muito... Roger, terá que ir sem mim. Depois Drauzio de Oliveira nas temporadas seguintes. Desapontar as garotas? Quer dizer, é a única chance do homem casado sair de casa? Não. Roger, esqueça. Nada de festas. Eu não quero festas, entende? Eu não quero. Tá bem. Se tradição nada significa, quando for minha despedida de solteiro, eu não vou. O Dr. Bellows teve diversas vozes. Older Casarré e Osmano Cardoso na primeira temporada. Você tem um cavalo na sala de estar? É claro que não, senhor. O que eu iria fazer com um cavalo na sala de estar? Isso eu não sei. Depois, Xandó Batista, a partir da segunda até a quinta temporada. Doutor. Oh, Major Nelson, por que está usando o vestido de noiva? O que aconteceu ao elenco principal? Hayden Rourke, que interpreta o coronel Dr. Alfred Bellows, médico psiquiatra e superior de Tony, que estava constantemente tentando descobrir por que Nelson frequentemente se comportava de maneira estranha, mas nunca conseguia entender o que realmente estava acontecendo. Bellows geralmente acabava se expondo ao ridículo diante de seus superiores. Não creio numa palavra da sua história, mas conversaremos depois. Tem certeza de que veremos o filme certo agora? Absoluta, senhor. Bom. Feliz aniversário, amo. Nascido William Henry Rourke no dia 23 de outubro de 1910, em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos. Desde cedo teve interesse pelas artes, sendo presidente da Sociedade Dramática na Brooklyn Preparatory School e, posteriormente, graduando-se na American Academy of Dramatic Arts. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no Exército dos Estados Unidos. Estreou na Broadway nos anos 30 e acumulou mais de 70 produções teatrais. No cinema participou de 53 filmes, como no romance musical
Sinfonia de Paris de 1951, estrelado por Gene Kelly. Contudo, alcançou o estrelato mundial na televisão como o Dr. Bellows, em Gene é um Gênio. Eu não estou enlouquecendo. Eu não estou enlouquecendo. Eu não... O último filme de Rourke foi em 1985, reprisando seu papel no filme de reunião da série Gene é um Gênio 15 anos depois. Muito bem. Sou o Dr. Alfred Bellows. Muito prazer. Eu era o psiquiatra da base, mas agora trabalho por conta própria. Reparei que você não estende a mão. É fobia de micróbios, sem dúvida alguma. Por que não se consulta comigo? Meu cartão. Fale comigo quando quiser. Em sua vida pessoal, manteve um relacionamento de longa data com o diretor Justus Hades, com quem viveu por décadas. Hayden Rourke faleceu em 19 de agosto de 1987, aos 76 anos, em sua casa em Toluca Lake, Califórnia. A causa da morte foi um câncer na medula óssea. Bill Daly interpreta o capitão, depois Major Roger Healy, melhor amigo de Tony e também astronauta, além de oficial do Exército dos Estados Unidos, a quem Tony confia o segredo de Gene. Mas afinal, o que importa? Oh, olá. Eu sou o Major Healy, sou um astronauta. Mas que belo vestido seu. Você não é irmã de Gene? Nascido William Edward Daly Jr. no dia 30 de agosto de 1927, em Des Moines, Iowa, nos Estados Unidos. Antes de se consolidar na atuação, Bill serviu no Exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia e iniciou sua trajetória artística como músico, baixista e cantor, e comediante de stand-up. Além de Daly ser mundialmente conhecido pelo papel icônico como o Major Roger Healy, em Gene, ele também ficou famoso por interpretar Howard Borden, o vizinho e piloto de avião, no sitcom The Bob Newhart Show, de 1972 a 1978. There I am, stuck in my apartment. No way to tie my shoes, and all because of a 13-cent stamp. Oh, take it easy, Howard. Watch it, my arm hasn't healed yet. Ele também teve participações memoráveis em séries como A Feiticeira, Alf o E-Teimoso, e foi presença constante em games shows. Bill casou-se 3 vezes e adotou 2 filhos, Patrick e Kimberly. Daly reprisou 2 vezes seu papel de Roger em 2 filmes de reunião feitos para a TV de Gene é um Gênio, em 1985 e 1991. Após se aposentar, mudou-se para o Novo México. Bill Daly faleceu de causas naturais em 4 de setembro de 2018, em sua casa em Santa Fé, apenas 5 dias após completar 91 anos de idade. Larry Hagman, que interpreta o capitão depois Major Tony Nelson, um astronauta e oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, que descobre Gene. Pantego chemifar monetuan servar. Nascido Larry Martin Hagman no dia 21 de setembro de 1931, em Fort Worth, Texas, nos Estados Unidos. Filho de uma atriz lendária, Mary Martin, e de Benjamin Jackson Hagman, um promotor público. Foi um ator, diretor e produtor de cinema e televisão. Após o divórcio de seus pais, quando tinha 5 anos, ele viveu com a avó na Califórnia e no Texas. Começou cedo na atuação e resolveu seguir a carreira artística, inspirado pelo sucesso de sua mãe. Larry serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, onde produziu shows para as tropas. Além de ser conhecido por atuar como o atrapalhado astronauta Major Anthony Nelson, também ficou famoso por interpretar o implacável barão do petróleo, J.R. Ewing, na série de televisão Dallas, de 1978 a 1991. Foi casado com a designer sueca Maj Axelsson, de 1954 até sua morte. O casal teve 2 filhos, Heidi e Preston. Larry, em 1995, precisou de um transplante de fígado para recuperar a vida depois de anos de bebedeira, já que começou com o vício desde cedo, com apenas 14 anos que o levaram à cirrose. Larry Hagman faleceu em 23 de novembro de 2012, aos 81 anos, em um hospital em Dallas, Texas. A causa da morte foram complicações decorrentes de uma leucemia mieloide aguda, doença que ele enfrentava enquanto ainda gravava a nova temporada de Dallas.
Barbara Eden, ou Barbara Eden, que interpreta o gênio, leal e poderosa, Ginny, é propensa a travessuras. Vindo da nação fictícia de Bazenge, se torna serva de quem abre sua garrafa. Nesse caso foi Tony Nelson. Diferente, divertido, surpreendente, um programa verdadeiramente genial. A garota deste programa é um sonho, um espetáculo. Nascida Barbara Jean Moorhead, no dia 23 de agosto de 1931, em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos. Após o divórcio dos pais, quando ela tinha apenas 3 anos, Barbara mudou-se para São Francisco. Lá, sua mãe a incentivava a cantar para superar as dificuldades financeiras da época. Na adolescência, foi líder de torcida no ensino médio e estudou música no prestigiado Conservatório de São Francisco. Em 1951, sob o nome Barbara Huffman, ela conquistou o título de Miss San Francisco, o que abriu as portas para Hollywood. Jeannie Barbara já havia aparecido em muitos programas de TV e filmes, incluindo outro papel de protagonista no sitcom How to Marry a Millionaire, ou Como Agarrar um Milionário, entre 1957 a 1959. Seu primeiro papel principal foi em Estrela de Fogo de 1960, o faroeste do cantor Elvis Presley, considerado o melhor papel do cantor no cinema. Desculpe, mas se não dançar comigo, eu não me caso. O que é isso? É pra você. É muito bonito. Acho que a Rosa está tentando civilizar o velho Clint até ele propor casamento. O mundo parou em 65 com a estreia de Ginny é um Gênio. Barbara foi escolhida por Sidney Sheldon após vê-la no filme The Brass Bottle, ou Um Gênio Entrou Lá em Casa em 1964. I didn't do this. He did. Who did? I can't tell you. Depois da série Gianni é um Gênio, Barbara estrelou um piloto não exibido de 1973, The Barbara Eden Show, onde ela interpretou uma viúva bonita que serviu como escritora principal de uma novela de sucesso, Per Valley PTA. Estrelou a série 81 a 82. Em 1988, recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ao longo de 5 décadas, manteve uma carreira sólida também nos palcos de teatro. Barbara casou-se 3 vezes. Sua união mais famosa foi com o ator Michael Ansara, de 1958 a 1974, com quem teve seu único filho, Matthew, cuja perda precoce, em 2001 por overdose, com apenas 35 anos de idade, foi a maior tragédia de sua vida. Após um breve casamento com Charles Fegert, ela encontrou a estabilidade ao lado de John Eichholz, com quem está casada desde 1991. Segue ativa com o espetáculo teatral On the Magic Carpet with Barbara Eden, onde é entrevistada ao vivo sobre sua carreira. Além disso, mantém sua conexão com os fãs através de seu site oficial, tendo lançado recentemente o seu calendário mensal de 2026. On the Magic Carpet with Barbara Eden. Atualmente, em 2026, aos 94 anos, Barbara Eden, a eterna Ginny, continua a impressionar o mundo com sua vitalidade. Obrigado por assistir. Não esqueça seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.